Vamos dar continuidade aí com o paquímetro. Vamos fazer a leitura da polegada de um paquímetro. Sabendo que, para acréscimo de informação, quando falamos em milímetro, nesse paquímetro, nós conseguimos dividir 1 milímetro em até 20 partes. E agora, na polegada, nesse paquímetro, nós conseguimos dividir uma polegada em até 128 partes. Eu não vou tão a fundo nesse primeiro momento. Nós vamos aqui dividir uma polegada em 16 partes, que é muito utilizada no nosso dia a dia. Vai fazer sentido isso que eu estou falando para vocês. Não vou pegar pesado agora, dividir uma polegada em 128, porque pode confundir para quem está começando. Então vamos dividir a polegada em 16 partes, vocês vão ver que vai fazer sentido para nós iniciarmos a conversa, ok? Primeiramente, uma polegada. Olha o tamanho da abertura de uma polegada. Nesse caso, como nós vamos estar trabalhando com 16 divisão, significa que em uma polegada eu tenho 16 traços desse. Então, em uma polegada há 16 traços. Se eu fazer a abertura toda desse paquímetro, significa que eu andei 16 casas das 16 que tinha, correto? Fechando o paquímetro. Minha referência, 0 da escala fixa, alinhada com 0 da escala móvel. Vou fazer a movimentação. Quem é minha referência? O 0 da escala móvel. Eu vou fazer esse 0 andar uma casa. Opa, minha referência andou uma casa. Quantas divisões eu falei que uma polegada nesse momento tem? 16. Então ela andou uma casa das 16 que tem a uma polegada. Correto? E se eu andar 3 traços? Eu andei 3 traços dos 16 que tem uma polegada. E se eu andar 5? 5 traços dos 16 traços que tem uma polegada. Como eu faço essa leitura? 16, 3, 16, 5, 16. Então, nesse momento, se alguém perguntasse qual é a abertura desse paquímetro, é uma medida 5,16. E se nós fizermos uma abertura de 7 traços? 7,16. 9,16. 11,16. Gente, nesse momento, nós só contamos os traços que andamos e colocamos 16 embaixo. Simples de tudo. Vocês perceberam que tudo que eu falei era número ímpar? Tudo. Então, eu contei o número. Quantas casas eu andei? Coloquei na parte de cima. Coloquei um traço e escrevi 16 embaixo. É assim. E agora 13,16. Vamos procurar o 13,16? 13,16. E só abrir mais um pouquinho. 15,16. Podem contar os traços. Vocês vão ver que eu andei 15 casas. Aí eu coloco 15 casas das 16 que tem uma polegada. Simples, né? Beleza. Até agora nós falamos em números ímpares. Vocês viram que não tem nenhuma novidade, né? Contou o número de casa, colocou 16 embaixo, é isso mesmo. Isso significa polegada. Tá, mas agora nós temos os traços pares. Muda pouca coisa, mas muda. Vou fechar o paquímetro de novo, né? Primeiro exercício que nós fizemos era aqui, ó, 1,16. Agora, se eu falei para vocês antes de escrever, falei para vocês assim, escreva quantas casas andou e coloco 16 embaixo. Podem continuar fazendo isso, mas anotem aí num caderno. Para quem não tem muito conhecimento com polegada, não é muito próximo da polegada, ainda escreve aí, ó. Qual que vai ser a próxima casa, se a gente andar aqui? Vai ser o 2,16, correto? Anotem aí, 2,16. Só que quando alguém perguntar para vocês qual é essa próxima medida, você não vai falar que é 2,16. Tá ok? Por que não 2,16? Porque existe uma forma melhorada de se falar dela. Existe uma forma resumida de se falar 2,16. O que nós podemos fazer? O número 2 e o número 16, eles podem ser divididos pelo número 2, simplificando a fração. Se eu divido o 2 por 2 e o 16 por 2, eu fico com 1/8. 1/8 e 2,16 é a mesma coisa em relação a tamanho. Só que quando a gente vai expressar essa medida, nós temos que falar 1/8. Vou dar mais um exemplo, talvez fique mais claro. Se nós agora
estamos no 2,16, o próximo é 3,16. Depois do traço 3,16, vem quem? Vem 4,16. Ele é par, então nós não vamos falar 4,16. Nós vamos melhorar ele para apresentar. Então, ao invés de falar 4,16, nós vamos tentar dividir esse número por 2 de novo. 4 dividido por 2 vai dar 2. 16 dividido por 2 dá 8. Então, daria 2 oitavo. 2 oitavo ainda consegue ser melhorado. Então, eu pego 2 oitavo e divido novamente por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 8 dividido por 2 dá 4. Então, eu falo que essa fração, além de ser 4,16 ou 2 oitavos, a forma melhorada dela falar é 1 quarto. O que eu apenas fiz foi simplificar essa fração até chegar no número mínimo, mais simples possível, que foi 1 quarto. Vamos lá, eu estou no 4,16, né? Que a gente viu que para nós representar e falar, a gente vai falar 1 quarto. Próximo seria quem? Vamos contar os traços? 1, 2, 3, 4, 5. 5 é ímpar, então vai ser 5,16. Por quê? Porque eu não consigo melhorar ele, eu não consigo dividir ele aqui. O mesmo número eu não consigo usar em cima e embaixo para simplificar. Então 5,16 é 5,16. Todos os números aqui que é ímpar vão prevalecer o número de casas que andou em cima, você coloca o 16 embaixo. Mas os pares, vamos fazer simplificação. Então, depois do 5,16 é quem? É o traço 6. Não vamos falar 6,16. Vamos simplificá-lo. Correto? 6 eu vou dividir por 2. Dá 3. 16 dividido por 2 vai dar 8. Então, 3 oitavos é o meu resultado. Além de falar 6,16, eu falo 3 oitavos, porque eu apenas simplifiquei. Correto? O próximo número é 7,16. É ímpar, mantém. O próximo é par, eu faço a simplificação. No caso, além de falar 8,16, eu vou falar meio. O 8 e o 16 eu simplifiquei. Simplificando por 2, daria 4 oitavos. Simplificando de novo, daria 2 quarto. Simplificando de novo, que dá 1 sobre 2, meio. Simples, sem segredo. Nossa próxima medida, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9,16 é ímpar. Acabou. Não tem o que fazer. O próximo é par. Eu simplifico. Além de falar 10,16, falamos 5 oitavos. 11,16 é ímpar. É isso mesmo. 12,16, simplifico. Fica 3 quartos. Eu vou simplificando, ó. 12 dividido por 2 dá 6. Aqui dá 6 oitavo. Eu vou lá e simplifico de novo. 3 quarto. Sem segredo. Vou andar mais um traço agora. Traço 13,16. É ímpar. Nada altera. O próximo traço é par. Vou lá e faço a simplificação. De 14,16 fica 7 oitavo. 15,16. Nada altero. E agora? 16 sobre 16. Não é? 1, 2, 3, 4. Eu vou contando aqui. Vai dar 16 traços. 16 traços sobre 16. Se eu simplificar tudo isso, vai dar 1 polegada. Agora é o seguinte. Se meu paquímetro aumentar a abertura dele, eu não deixo de ter a 1 polegada. Eu não deixo. Eu já tenho 1 polegada garantida. Então, assim, a partir de agora, que nós vamos fazer aqui, ó. A partir de 1 polegada, começa praticamente tudo. Então, eu escrevo lá 1 polegada no cantinho, 1 polegada, e eu começo tudo que a gente falou. Quantos traços a partir de 1 polegada andei? Um traço. Então, eu tenho 1 polegada e 1,16. Se eu andar 3 casas, 1 polegada e 3,16. Se eu andar 5 traços depois de 1 polegada, 1 polegada e 5,16. Se eu andar 7, 1 polegada e 7,16. Isso não for para 2 polegadas. 2 polegadas, né? E se eu andar um traço depois das 2 polegadas? E assim acontece
com 2, 3, 4 polegadas. Você tem na hora que você passar a polegada, você grava ele e você acrescenta, né, os números, as outras polegadas que você foi encontrando. É simples. Pessoal, polegada um pouco é treino. Não tentem memorizar os números, que não dá muito certo. E nesse momento também não tenta relacionar milímetro com polegada. Polegada, polegada, milímetro é milímetro. Daqui a pouco você vai perceber que uma determinada polegada, ela tem sua conversão em milímetros. Ela tem, natural, né? E para quem está começando agora, existe tabela. Você sabe o que é 1,16? Você vai lá e abre ele para 1,16. Se você pegar a tabela, ou você pegar o próprio paquímetro, você vai conseguir enxergar que aqui ele andou 1 milímetro e 60 centésimos. Então, 1,16 é igual a 1 milímetro e 60 centésimos. Tranquilo. 3,16. Se você pegar numa tabela ou ter um paquímetro próximo, né, como esse, por exemplo, eu sei que deu 3,16. No próprio paquímetro você consegue enxergar o milímetro. No caso, o milímetro andou 4 milímetros e 75 centésimos. É sem segredo. E quando você tiver sem o paquímetro, tem uma tabela aí próxima de começo para você fazer as conversões. Pessoal, a partir de agora, eu acredito que vocês já estão aí, né, ó, já conseguem trocar uma trena, que é uma baita ferramenta. Mas para quem aí trabalha na parte mecânica, isso aqui tem suas limitações, né? Isso é ruim? De forma alguma. Isso é excelente. Mas para cada serviço existe uma precisão. E para o teu serviço nesse momento, a precisão que você precisa em centímetros, em metros, em milímetros, não. Você precisa de décimos, precisa de centésimos, precisa de algo certeiro, utilize a ferramenta certa. Não vai ser todas as vezes que o paquímetro vai te servir, né? Mas para isso tem outras ferramentas com maior precisão que vai atender você. Tá bom? Basta você saber o que você precisa para aquele momento. Tudo é mais. Um abraço.